Eu estou cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo, irmãs. Eu creio e eu sei que Deus está cuidando de tudo na minha e na sua vida. Sejam todas bem-vindas. Eu vi que está aí a Raquel, vi que está aí a Suzy, vi que está a Aline, vi que está a Michelle. Sejam todas bem-vindas, né? Quem mais está aí, meninas? Sejam todas bem-vindas nessa manhã. Meninas, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? O som está ok? A conexão está ok? Nós já estaremos iniciando. Hoje nós temos uma palavra. Bom dia, Thalita. Bom dia, Samara. Quem mais está aí? Ok, né? A Camila me sinalizou ali que o som está ok. Obrigada, Camila. Suane também. Meninas, tem alguém que está aqui a primeira vez? Seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe e se sinta abraçada. A Sandra, né? A Juliana. Irmãs, orem por mim. Sei que já estão entrando as intercessoras, já sei que já estão entrando todas vocês, né? Amanda, primeira vez. Andressa, primeira vez. Seja bem-vinda. A Maria, primeira vez. Seja bem-vinda. A Darlane, primeira vez. Olha só que lindo. Quantas a primeira vez. Sejam todas bem-vindas. Saudade, Valquíria. Valquíria da família. A gente tá com saudade, Valquíria, de você, da sua mãe. Que benção estar aqui, a Bruna. A Laís, meninas, sejam todas bem-vindas. Se sintam abraçadas. Ó, a primeira vez ali também. Quem está a primeira vez, coloca aí, né, meninas, de onde você é. Se sinta saudada, minha irmã, com a paz do Senhor. Se sinta abraçada nessa primeira vez. Bom dia, Tati. Saudade também de ti, mulher de Deus. Saudade. Irmãs, hoje Deus tem uma palavra para ministrar o nosso coração. Então eu quero estar saudando todas vocês, mas eu também não quero estar ali, né? Não é perdendo tempo, mas eu não quero fugir da palavra, até pra gente não se estender muito. Obrigada, irmã Floraci. Irmã Floraci está na intercessão por nós hoje, irmãs ali orando por mim, orando por vocês. Ó, João de São João, Minas Gerais, ali que benção. Olha só, Presidente Prudente, São Paulo, olha só que benção, irmãs. Quem não me conhece, irmãs, eu sou a Denise, eu sou gaúcha, sou aqui do Rio Grande do Sul. E é um prazer, é uma benção estar aqui com vocês, dividindo aquilo, né, que Deus tem ministrado ao meu coração. Bom dia, Tati. Irmãs, vamos iniciar orando. Eu quero estar orando com vocês, por vocês, mas eu peço nesse momento que vocês também orem por mim, pela minha vida. Intercedam por mim, irmãs, intercedam por mim. Eu peço que vocês estejam comigo nessa batalha, uma orando pela outra, uma segurando na mão da outra. Porque eu sei que é um momento de batalha espiritual, mas é um momento de bênção, é um momento que nós estamos aqui para receber. Vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigada, Pai. Oh, Deus amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te adoramos, Pai. Eu venho te entregar, Senhor, essa palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Mas eu também venho te entregar, Senhor, as meninas dos teus olhos. Todas que estão aqui, Deus, todas que estarão entrando depois, todas que estarão assistindo depois. Pai, o Senhor sabe do desejo do meu coração. O Senhor sabe, Pai, que eu tenho orado e tenho pedido, Pai, que essa palavra venha com um propósito nessa manhã. Por isso, Pai, eu peço, Senhor, que cada uma que entre aqui, entre com esse propósito vindo do Senhor, vindo de Ti. Mas, Pai, para isso nós precisamos da Tua presença, nós precisamos do Teu toque, nós precisamos do Teu Santo Espírito e do poder da Tua palavra que não volta vazia. Por isso, Pai, pedimos, toma direção, toma glória, louvor, Senhor, toma direção de tudo, mas fala conosco nessa manhã, Paizinho. É o que nós precisamos, é o que nós queremos, é sentir a Tua presença, Pai. Entender a Tua vontade. Também eu peço, Senhor, que o Senhor dê estratégia, que o Senhor dê direção, que o Senhor anime, Pai, assim como o Senhor me animou. Que o Senhor me fortaleça, que o Senhor fortaleça cada irmã, como o Senhor me fortaleceu através dessa palavra. E que o Senhor traga essa direção, essa estratégia e principalmente a paz. Porque quando nós entendemos que é o Senhor que está falando, Deus, não importa as dificuldades, as situações, aquilo que está se levantando, nós temos a paz que excede todo entendimento e nós descansamos em Ti. Por isso, nessa manhã, Pai, eu peço que tudo aquilo que o Senhor está fazendo em mim, através dessa palavra, o Senhor venha começar a fazer na vida das Tuas filhas, Pai. Que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor tome direção, Pai.
Toca, Senhor, na tua filha nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãs, sejam todas bem-vindas, né? Todas que estão entrando. A gente vai ficar juntas, né? Como que a gente fica junto? Vocês ali vocês comentando, vocês convidando uma amiga, vocês também ali, bom dia Valéria, né? Vocês ali acrescentando na palavra, uma ajudando a outra. E assim a gente vai na nossa live, tá? Mas a live não é da Denise, a live é do Senhor, a live é a palavra de Deus. Então eu peço que vocês me ajudem ali, né? Uma sempre ali, eu vejo que vocês se comunicam, uma hora pela outra, uma acolhe a outra. Vocês acrescentam na palavra também, então eu estarei ali lendo na medida do possível. E nós vamos já iniciar, irmãs, né? Olha só, primeira vez, a Évila, seja bem-vinda, tá, meninas? Sejam todas bem-vindas. Muitas a primeira vez, glória a Deus, irmãs, glória a Deus. Meninas, a nossa palavra de hoje, do nosso estudo bíblico, é rejeitada, mas não abandonada. Esse ano, irmã auxiliadora, nossa intercessora também, Sandra, sejam bem-vindas. Irmãs, o nosso propósito do estudo bíblico desse ano é nós estudarmos ali os personagens bíblicos. Então, nós estamos estudando, né? Saímos do livro como ano passado, foram 52 estudos o ano passado. Esse ano nós saímos do livro e nós viemos para a Bíblia. Vocês sabem que eu tenho falado muito sobre isso, devocional é bom, livro é maravilhoso, mas eles são como um peixe. Um peixe a gente pode comer, um filé pode, mas tem um espinho. Então tudo que é livro, tudo que é devocional, não é toda a verdade, tá, irmãs? Sim, é a verdade, vem para nos auxiliar, vem para nos ajudar, vem para nos acrescentar, mas toda a verdade, irmãs, toda a verdade, aquele peixe sem espinho é essa daqui, ó. Toda a verdade está na palavra de Deus. Então sim, a gente pode ter devocional, a gente pode ter livro, eu amo livro, indico muito, vocês veem muito livros por aqui, mas esse ano o Senhor tem me levado à palavra. A palavra, o meu devocional está sendo a palavra, os estudos bíblicos estão sendo com a Bíblia. Então eu quero, né, compartilhar com vocês, como eu já iniciei orando, aquilo que o Senhor falou comigo. Hoje nós estaremos falando, irmãs, sobre Agar e sobre Sara, como eu coloquei nos nossos grupos. Nós estaremos aprendendo com duas mulheres da Bíblia. O nosso texto base está em Gênesis 16, versículo 6 ao versículo 16. Estão aí, meninas, né? Quem gosta de anotar, quem está com o caderno, quem está com o nosso material do estudo bíblico, Gênesis 16. Amém, Cris, estaremos orando. Gênesis 16, tá, irmãs? Gênesis 16, versículos... Calma aí. Camila adiciona depois, sim, chamem, tá? Thalita. A Thalita tá aí, irmãs? Eu acho que a Thalita tá aí. Eu vi que a Thalita entrou. Thalita, se você estiver aí, por favor, me dá um oizinho aqui, a Thalita. Irmãs, nosso texto está em Gênesis 6, né? Versículo do 6 ao 16, que começa dizendo assim. Nós vamos ler alguns versículos hoje, tá, meninas? Pra gente não fugir. Abraão diz a Sarai, né? Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. E o anjo do Senhor encontrou Agar perto da fonte do deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe a Agar: Agar, serva de Sarai, de onde vem? E para onde você vai? E respondeu ela: Eu estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Então disse-lhe o anjo do Senhor. Irmãs, anjo do Senhor aqui, obrigada Laís, tá? O anjo do Senhor aqui, meninas, é uma teofania. O que é uma teofania, tá? É uma própria representação do Senhor. Esse anjo não foi um anjo, foi o próprio Senhor que apareceu a Agar. No Velho Testamento nós vemos várias teofanias, o próprio Senhor aparecendo. Então aqui, irmãs, esse anjo não é um anjo enviado, é o próprio Senhor aparecendo nessa fonte para Agar, perguntando, né, de onde vem, para onde vai Agar, serva de Sara? Então lhe disse o anjo do Senhor: volte. Prestem bem atenção, irmãs, ó. Volte. O Senhor está falando para nós nessa manhã. Volte à sua senhora e sujeite a ela. E disse mais o anjo: eu multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e você terá um filho, e lhe dará o nome Ismael, porque o Senhor a ouviu
em seu sofrimento. E ele será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e ele viverá em hostilidade com todos os seus irmãos. E este foi o nome que ela, Agar, deu ao Senhor que havia lhe falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Eu teria visto aquele que me vê. Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Beul-lahai. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. E Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Amém, irmãs? Sejam todas bem-vindas. Quem está entrando, tá, irmãs? Sejam todas bem-vindas. Meninas, nós vamos começar a nossa palavra. Não esqueça esse título: Rejeitada, mas não abandonada. Aqui nós iremos falar um pouquinho, começar iniciando o contexto dessa história. O que era o contexto dessa história? Você que nunca leu, você que conhece, tenho certeza que muitas de vocês conhecem. Qual é o contexto dessa história, irmãs? Nós sabemos da promessa de Deus a Abraão e Sara. Nós sabemos que Deus diz a Abraão: olhe para os céus, olhe para as estrelas e conte. Irmãs, quem aqui ama ver o céu? Eu imaginava, ontem mesmo à noite eu estava ali, eu dizendo assim: Senhor, o céu é uma coisa linda, maravilhosa. Imagina a gente olhar para o céu, irmãs, e ver as estrelas e lembrar que cada uma das estrelas é uma promessa para mim e para a sua vida. É o que Deus estava fazendo com Abraão. Deus disse a Abraão: sai da tua tenda e olha para o céu. Só que essa promessa estava demorando a se cumprir. Ó, a Ju também ama o céu. Irmãs, 25 anos à espera dessa promessa. Muitas vezes nós falamos sobre Sara e eu digo que eu sou uma defensora de Sara, mas Agar tem um carinho especial por ela, porque nós falamos: ela ajudou, ela deu jeitinho para Abraão, ela atrapalhou tudo. Até hoje, né, as pessoas sofrem por causa de Sara, mas minha amada, imagina Deus te fazer uma promessa e você vê o seu corpo secando, você vê o seu corpo morrendo, você vê a velhice chegar, você vê todo mundo com filho, todo mundo gestante, você vê todo mundo segurar e vai para lá e vem para cá a promessa e você ali na espera. Irmãs, eu não julgo Sara, porque eu imagino quão dolorido deveria ser. Então, nesse tempo de espera, o que Sara faz? Sara pega sua escrava Agar e deita ali com Abraão, faz com que ela tenha relação. Por quê, meninas? Porque não era o padrão de Deus, mas era o padrão da cultura da época. Então, prestem minha atenção, Sara era uma escrava. Sara não, meninas, Agar, desculpa, tá? Agar era uma escrava. Agar não teve escolha. Hoje nós vemos muito essa luta, né, das mulheres. Meu corpo, minhas regras, minha vida, minha decisão, meu. Agar não teve essa posição de escolha. Agar foi obrigada a gerar, foi obrigada a deitar com o seu patrão, foi obrigada a deitar com o seu senhor. Para quê, irmãs? Para que aquele filho com que ela viesse dar à luz ainda não fosse dela. Agar foi obrigada a dar o seu corpo, a gerar um filho, a gerar uma promessa, a qual não seria dela. Bom dia, Érica, seja bem-vinda. Irmãs, a primeira coisa que o Senhor ministrava ao meu coração, que muitas vezes nós não entendemos isso, nós estamos no lugar de Agar, e a Bíblia diz que nós somos servas de Deus, e nós somos servas amadas, servas fiéis, e nós somos escolhidas, compradas, irmãs. E Jesus, ele não é aquele patrão ruim. Jesus, ele é aquele homem bom. Jesus é aquele que multiplica. Jesus é aquele que dá. É aquele que ele serve. Ele é o patrão que serve. E ali o Senhor falava comigo que muitas vezes, irmãs, nós estamos como Agar. Nós estamos gerando para o Senhor, nós estamos prosperando para o Senhor, nós estamos carregando a promessa do nosso Senhor, nós estamos cumprindo o propósito do nosso Senhor. Mas nós começamos a achar que a promessa é nossa. Nós começamos a achar que o filho é nosso. Nós começamos a querer agarrar essa promessa e dizer: o meu culto, o meu ministério, a minha página, o meu grupo, o meu livro, a minha pregação. Minha amada, eu quero te dizer o que o Senhor tem ministrado ao meu coração, eu tenho aprendido e não é fácil. Quando nós geramos para o Senhor, não é nosso.
não é nosso. Até mesmo nossos filhos, eles são flechas nas mãos do Senhor. Nós ajudamos ao Senhor, nós geramos filhos para o Senhor. Você e eu, nós somos geradoras de vida para o Senhor. O meu ventre e o seu ventre espiritual, ou seja, também ventre ali terreno, irmãs, nós estamos gerando para o Senhor. Seus filhos não são seus filhos, então comece entregando seus filhos. Meus filhos, Senhor, antes de serem meus, eles são teus. Senhor, o meu casamento, antes de ser casamento da Denise, antes de ser casamento terreno, o meu casamento foi projetado no céu. Deus, o meu ministério não é meu ministério, o meu ministério, Senhor, é a honra, é a graça, é a misericórdia de Deus na minha vida, Senhor, porque o ministério não é meu, o ministério é de Jesus, o ministério não é da Denise, o ministério é sobre reino, o ministério não é sobre a minha palavra, é sobre a palavra de Deus, não é sobre a minha verdade, é sobre a verdade de Deus, irmãs. Então o Senhor começou ministrando que quantas vezes nós estamos nisso, meu culto, meu trabalho, meu isso, meu filho, meu. Irmã, para. Quando nós começamos a entregar para Deus, fica mais leve. Senhor, eu não tenho compromisso com a palavra de amanhã, porque a palavra é tua. Senhor, eu tô nervosa, eu não dormi essa noite porque eu tenho que ministrar amanhã de manhã para essas mulheres, mas as mulheres, Pai, são tuas, elas não são minhas. Irmãs, quando nós começamos a entender isso, que nós geramos, mas não é nosso, fica mais leve, fica mais fácil. Nós geramos para o Senhor exatamente, que nós começamos a entender, é dele, por ele, para ele. E se ele está à frente, eu só vou me colocar. Eu sou a serva, mas eu quero ser a serva boa e fiel. Então, irmãs, Agar ali, ela não teve escolha. Só que houve uma situação. Agar também, irmãs, e nós também somos carne. Às vezes as pessoas querem perfeição, mas nós não somos perfeitas, é a nossa carnalidade. Então Agar, ela começou a gerar para Abraão, para Sara, um homem rico, um homem próspero, Senhor. Só que a Bíblia diz que Agar começou a desprezar a sua senhora. Agar começou a achar que aquele filho era mais do que a sua senhora. Como eu falei, às vezes nós estamos aqui. Nós achamos que é nós que fazemos, nós achamos que a glória é nossa, nós achamos que é nós que devemos fazer, ou nós centralizamos tudo em nós, ou nós queremos que tudo passe por nós. E não, irmãs. Lembram na live passada? Nós não somos o Mar Morto, nós somos o Rio da Galileia. Nós recebemos, mas nós entregamos. Nós recebemos de graça, mas nós passamos. Então Agar ali, ela começou a desprezar, ela começou a achar que aquele filho ou que ela era algo, ela se esqueceu que se ela estava gerando algo para o seu Senhor era por causa de Sara. Minha irmã, sempre que Deus nos coloca nos lugares, no centro da vontade dele, ele usa pessoas. Ele usa pessoas para nos ajudar, ele usa pessoas para orar por nós, ele usa pessoas para nos acolher, ele usa pessoas para nos oportunizar, ele usa pessoas para nos enxergar. Deus usa pessoas. Assim como Deus usou Sara na vida de Agar para cumprir um grande propósito, Deus está usando pessoas na minha e na sua vida. E também Deus está te usando para levantar outras pessoas para gerarem para o Senhor. Mas aqui a Bíblia é tão maravilhosa que ela não esconde que muitas vezes nós ajudamos, nós oramos, nós posicionamos, nós levantamos, nós abraçamos. E nós também podemos passar por aquilo que Sara passou. Essa pessoa pode vir a nos desprezar. Essa pessoa pode esquecer aquilo que nós fazemos, pode esquecer aquilo que nós ajudamos, ombreamos. Irmãs, lembram? Agar é uma pessoa. Sara também é uma pessoa. Então, irmãs, ali quando Agar começa a desprezar a sua senhora, o que Sara faz, irmãs? É bem forte, tá? No original, quando diz ali que Sara maltrata Agar, no original, Sara espanca Agar. Agar está grávida. Agar é uma escrava. Agar está numa casa, talvez ele nem queria estar grávida, mas aquilo começa a subir para a casa dela. E a Bíblia diz no original, irmãs, não é maltratar, não é xingar, não é ali falar algumas coisinhas, colocar de castigo, não. No original diz que Sara espanca Agar. E por isso Agar começa lá no versículo, né, que nós lemos ali. O que Agar faz? Agar vai embora.
Em Gênesis 16, em primeiro lugar, irmãs, ali, Agar foge. Prestem bem atenção, foge, tá? Agar foge. Ela foge da sua senhora, ela foge com o filho de Abraão, ela simplesmente foge ali. Quantas vezes, irmãs, nós queremos fugir? Quantas vezes nós estamos carregando a promessa, nós estamos fazendo a vontade de Deus e aparecem situações assim que nos maltratam. Aparecem situações que a gente pensa, meu Deus, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou sendo perseguida. Então, irmãs, a primeira saída, prestem bem atenção, a primeira porta, nós estaremos falando sobre portas nessa manhã. Porta, preste bem atenção, rejeitada, mas não abandonada, mas nós estaremos falando sobre as portas que Deus abre. Irmãs, a primeira porta, a primeira saída de Agar foi para o deserto. Mas preste bem atenção, essa porta do deserto, a primeira porta na vida de Agar para o deserto, ela mesmo abre. Ela não ora, Abraão não dá bênção. A Bíblia diz o quê? Que ela simplesmente foge. Versículo 8, capítulo 16 da nossa Bíblia diz assim, ó irmãs, versículo 8. E disse, né, o anjo para Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? E ela disse, eu venho fugida da face de Sarai, a minha senhora. Irmãs, essa porta, tá? É uma decisão momentânea. Olha, prestem atenção comigo. Agar está grávida. Agar está sem dinheiro. Agar é uma mulher num deserto, irmãs. E ela está carregando um filho da promessa de alguém muito importante. Mas ela foge da presença do Senhor para o deserto. Essa decisão de Agar, irmãs, para nós hoje pode ser uma decisão momentânea. Pode ser uma decisão baseada nas suas emoções. Pode ser uma decisão, o Senhor falava muito comigo, Denise, tem mulheres tomando decisões na ofensa. Ela me falou, ela me feriu, ele me maltratou, ele me xingou. A ofensa, irmãs, ofensa. Nós somos ofendidas e nós agimos com as nossas emoções, abrindo porta. Decisão baseada na nossa razão, decisão sem oração. Esta porta, irmãs, lembrando, Agar abriu com as suas próprias mãos. Ela não teve autorização, vá para o deserto. Ela não teve autorização, vá fugir, vá se esconder, não. Ela foi com as suas próprias pernas. Então, irmãs, tem portas que nós queremos abrir na nossa força. Ali, Agar queria fugir e não tinha uma porta. Ela disse, eu vou abrir, eu vou dar um jeitinho, eu vou fazer alguma coisa. Ela fez a mesma coisa que Sara fez lá no começo. Eu vou dar uma ajuda. Às vezes nós fazemos isso no nosso ministério. Eu vou conversar com tal irmã. Às vezes nós fazemos isso com um livro. A gente tem uma promessa, escreva um livro e nós começamos. Eu vou copiar. Eu vou pegar tal capa. Eu vou procurar tal editora. Nós começamos a querer dar essa ajuda para Deus. Nós começamos a querer abrir a porta. Nós começamos a querer com contato. Você tem um chamado para pregação. Você começa ali a dizer, pastor me chama. Pastor, eu tenho chamado. Pastor, eu estou fazendo um curso. Às vezes nós queremos abrir as portas com as nossas mãos. Às vezes nós queremos dar uma ajuda para os filhos. Deus está trabalhando e nós queremos abrir as portas para os nossos filhos. Nós queremos tirar o filho da frente. Eu vou lá na frente. Eu vou falar com ele, eu vou falar com ela. E nós estamos tirando o posicionamento do filho. Às vezes o marido. Exatamente, nós não podemos decidir como vamos, nos comportar diante das situações. Mas podemos decidir como vamos reagir. Exatamente, a irmã Floresta também votou, Rebeca também. Ali, irmã Sara tentou ajudar. Rebeca também lá, irmãs, criou ali um conflito entre os irmãos. Para ajudar Deus ali, favorecer um irmão ou outro. Então, minha amada, sabe que o Senhor me deu essa palavra na semana passada. E houve uma situação ali que eu disse assim, Senhor... Peguei o celular, quem nunca? Quem nunca? E eu disse, eu vou mandar uma mensagem, eu vou me explicar para essa pessoa, eu vou falar o que aconteceu, eu vou tomar a frente.
E eu peguei o celular uma vez e não senti paz, fui orar. E peguei o celular de novo e fui orar, e aí até que Deus disse: Denise, essa porta você não está entendendo. Essa porta não é o homem que está fechando, não é fulana que está fechando, não é o Instagram que está fechando, não é isso, não é aquilo. O Senhor começou a ministrar: minha filha, essa porta quem está fechando sou eu. E ali o Senhor começou a ministrar, irmãs, ao meu coração, que nós oramos: Senhor, faça a tua vontade. Senhor, me coloca no centro do teu querer. Senhor, faz o que o Senhor quer de mim. Mas quando o Senhor abre uma porta, nós queremos entrar, mas muitas vezes nós não estamos entendendo que aquela porta está aberta, mas não para aquele tempo. Nós não entendemos que aquela porta que abriu foi o Senhor, que Ele não vai colocar ninguém para te ajudar. Deus está falando com você: minha filha, eu estou fechando as portas. Porque quando se cumprir a promessa, ninguém vai poder dizer na sua vida: eu fiz, eu levantei, eu coloquei, eu alavanquei. Você vai poder dizer: ninguém me ajudou, mas o Senhor, foi a mão de Deus, foi a misericórdia de Deus, foi Ele que me colocou aqui. E nós não entendemos muitas vezes essas portas fechadas, nós achamos que é o homem. Mas Deus está dizendo para mim e para você: minha amada, não, minha filha, não, porque a porta lá em Apocalipse diz: a porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que Deus abre na sua vida não tem inveja. A porta que Deus abre na sua vida não tem condições financeiras que vão fechar. A porta que Deus abre na sua vida não tem uma pessoa passar na sua frente e tomar. Minha amada, nós precisamos entender que essa porta Agar abriu com as suas forças. E aquilo, irmãs, olha só, eu amo uma frase da Joyce Meyer que diz assim, ó: aquilo que nós começamos na nossa força, nós vamos ter que sustentar na nossa própria força. Mas aquilo que o Senhor começa em nós, na força dele, ele sustenta. Então a minha pergunta, o meditável, eu dizia esse dia, irmãos, foi um dia de muito trabalhar em mim, muito tratar. Eu dizia: Deus, me livra dessas portas. Me livra dessas portas que eu quero, que aparecem boas, que aparecem ali até mesmo, né, permissão de ti, que aparece propósito, que aparece promessa, mas não são de ti nesse momento. Mas não são para mim nesse momento. E talvez você esteja, irmãs, ali como eu, mas aconteceu, mas fulana fez e deu certo, mas ciclana fez e deu certo, mas a Denise está fazendo e está dando certo. E quando você coloca a mão, não dá certo. Quando você pensa: eu vou fazer, tá dando certo, né? Não dá certo. E você fica pensando: nossa, Deus, né? Tá todo mundo fazendo, tá todo mundo, e eu não consigo. Deus está dizendo: minha filha, o que é para todo mundo não é para você. O que é muitas vezes, irmãs, né, ali todo mundo fazendo, não é para nós. Eu me lembro que quando foi para mim vir aqui pro Instagram começar as lives, irmãs, eu dizia assim: Senhor, eu não quero fazer live porque está todo mundo fazendo. Eu quero fazer a live porque tem um propósito, porque o Senhor está me colocando naquele lugar. E eu tenho vivido isso, irmãs, que nos lugares que nós nos colocamos, as coisas não rendem, as coisas não fluem, as coisas são forçadas. Mas nos lugares que Deus nos coloca, irmãs, é diferente. Então, irmãs, essas portas, né, nós fazemos como Sara. Nós queremos, às vezes, manipular Deus. Deus, quem sabe o Senhor quer me usar para fazer isso? Quem sabe o Senhor quer usar ali a irmã para me abençoar? Quem sabe eu preciso fazer esse telefonema? Quem sabe eu preciso me fazer ser vista? Quem sabe, Deus, eu preciso falar, dar um toque, ajudar. Minha amada, descansa. A minha pergunta para nós, né? Quais portas nós estamos abrindo na nossa força e na nossa vontade? Eu tenho certeza que não é só eu que já fiz isso. Eu tenho certeza que em algum momento nós tentamos abrir as portas da promessa, as portas da nossa vontade, as portas, né, da prosperidade, as portas da bênção. E a gente se encontrou ali com Agar, no deserto. Então, irmãs, essa palavra, olha só o que aconteceu. O que aconteceu na vida de Agar, tá, irmãs? Lembrem, tá? Eu vou repetindo pra gente pegar bem essas partes importantes. A primeira porta, Agar foi sozinha. Agar foi sozinha. E qual foi a palavra do anjo?
Agar, volta e te humilha. Irmãs, fala pra quebrar a gente, tá? Deus está dizendo essa manhã, minha filha, se você está abrindo a porta, volta e te humilha. Irmãs, que palavra. Mas Deus, eu estou certa, eu estou grávida, eu fui espancada. Deus está dizendo, minha filha, volta e te humilha. Mas Denise, eu fui ofendida. Deus está dizendo, volta e te humilha. Mas Denise, eu tenho razão, eu estava vendo um monte de coisa errada. E volta e te humilha. Denise, mas o meu tempo chegou, eu estou sendo abafada, eu estou sendo perseguida, eu estou sendo caluniada. A palavra de Deus nessa manhã continua sendo a mesma. Volta e te humilha. Se você não saiu pela porta que Deus abriu, se você tentou abrir essa porta sozinha, a palavra do Senhor para nós nessa manhã, minha filha, volta e te humilha. Irmãs, essa humilhação às vezes é para uma pessoa que a gente precisa pedir perdão. Às vezes é uma pessoa que a gente tem que se sujeitar a uma autoridade. Às vezes é um trabalho que a gente tem que baixar a cabeça. Às vezes é um trabalho na igreja que a gente precisa terminar, porque não foi o homem que te colocou ali, foi Deus que te colocou. Então aquilo que Deus coloque na sua mão, termine, entregue o final do ano com a cabeça erguida. Às vezes esse volta e te humilha dentro de casa. A gente está fazendo tudo certo, talvez um desentendimento com o nosso esposo, Deus está dizendo, volta e te humilha. Ah, mas ele não me pediu desculpa, nem vai pedir, é você que Deus está falando, é contigo que Deus está dizendo, o propósito é contigo, é você que está carregando a promessa, é você que Deus está gerando algo, não é ela, não é ele, não é ali no trabalho, não são as pessoas. Então, se você está gerando para Deus, se você tem promessa, se você está carregando essa promessa, Deus está dizendo, é contigo, é contigo, então volta e te humilha, irmãs. Então a primeira porta ali, irmãs, nessa primeira porta que Agar abre, o anjo, mesmo Agar, abrindo com as suas próprias forças, o anjo lhe dá instruções. Volta. O anjo lhe dá ânimo. Agar, você vai ter um filho e será um varão, será um homem. Irmãs, ali essa posição, né, naquela época de homem, era muito bem vista. Então era um posicionamento de honra. Então o anjo está dizendo para Agar, sim, Agar, você ali foi espancada, você foi ali humilhada, você está numa posição de escrava, mas minha filha, volta. Em segundo lugar, Agar, independente da situação que você está passando, eu estou renovando as promessas, aquilo que você carrega é bom. Aquilo que você carrega é muito bom. Era um filho varão, mas um filho homem ali. E depois também ali, o que acontece? Ele traz uma promessa para o seu filho. Ele será como um jumento. Ninguém lhe resistirá. Ele será um príncipe. Ele será próspero. Ele terá saúde. Irmãs, mesmo nas promessas que nós nos colocamos, mesmo nas situações que talvez nós nos colocamos, quando nós estamos gerando algo para Deus, tem promessa. Quando nós geramos algo para Deus, mesmo na dificuldade, mesmo no deserto, mesmo quando estamos fugindo, Deus vai lá e anima as forças. Mas Deus não anima, Deus não renova a promessa para a gente parar. Deus renova as promessas para quê? Para a gente voltar a fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão para a gente fazer. Deus, ele não tira ali Ismael naquela hora porque Agar está tendo uma crise, porque Agar está sofrendo, porque Agar está machucada, não. Deus está renovando as tuas forças. Deus está te dando ânimo. Deus está renovando as tuas promessas, mas Deus está dizendo, minha filha, no momento eu não vou te tirar desse lugar. Nesse momento você vai se humilhar, você vai se sujeitar, porque algo está sendo gerado, porque algo está sendo feito, porque algo ainda não foi cumprido na sua vida. E quando nós tiramos, irmãs, algo que não é da vontade de Deus, algo que não está pronto, nós abortamos. Então Deus está dizendo, não, essa criança tem promessa, essa criança tem um futuro, essa criança não é qualquer uma, Agar, então volta. Minha irmã, Deus está falando conosco, se sujeita um pouquinho mais, se humilha um pouquinho mais. E às vezes, irmãs, eu quero falar algo para vocês, meu particular. Às vezes o se humilhar não é para os outros. Eu me lembro que quando eu me converti, irmãs, né, olha só, né? Minha amada, se humilha, né? Eu vi ali tua mensagem, eu não vou ler, mas se humilha. Irmãs, olha só. Quando eu casei,
eu tinha um problema muito sério de orgulho, irmãs. Então, assim, era aquela coisa, tem que me pedir desculpa, tem que ser do meu jeito, tem que ser, né? Tudo ali. E eu me lembro que tudo pra mim era uma humilhação. Tudo que tinha que fazer como esposa, eu dizia assim, não, isso é uma humilhação. Nossa, fica quieta. Não, eu vou me humilhar. Nossa, pedir perdão, eu não vou me humilhar. Tudo era humilhação. E ali, quando eu comecei a entender, irmãs, que humilhar não era se humilhar perante o outro, que nem nessa situação ali, deixa eu ver o nomezinho da irmã que colocou, a Camila. Olha só, Camila. Quando a gente entende que se humilhar não é para o outro, é para Deus. Quando a gente entende que quando a gente se cala no meio de uma discussão, a gente não se cala para dar razão para a pessoa que está ali nos afrontando. Nós nos calamos para nos humilhar para Deus. Deus, eu sou uma mulher pacificadora. Deus, eu sou uma mulher sábia. Deus, eu sou uma mulher que não peca com a boca. Deus, segura a minha boca, né, irmãs? A gente começa a entender que a gente não está se humilhando para a carne, nós estamos nos humilhando para Deus. Quando nós entendemos que quando nós nos sujeitamos ao nosso marido, nós não estamos nos sujeitando e sendo menores ou inferiores a eles. Nós estamos nos sujeitando a Deus. Quando nós entendemos numa situação de afronta, de ofensa, que quando nós respondemos, nós tiramos o direito de Deus nos defender, nós nos humilhamos para Deus. Exatamente o que a Leise colocou, é Deus que nos justifica. Então, quando nós tomamos essa posição, essa justiça, esse poder, é como se nós disséssemos assim, Deus, fica de lado, que eu tomo a frente. Deus, fica no cantinho que eu resolvo. Irmãs, isso não é dependência. Então, muitas vezes a humilhação, tá, irmãs? O que eu aprendi? Que a humilhação mais difícil não era interior, não era exterior. Era eu quebrar o meu coração, era eu quebrar aqueles paradigmas que tudo era humilhação, que tudo era inferioridade, que eu não ia fazer e eu entender que se eu não me humilhasse perante Deus, eu nunca ia conseguir nada, irmãs. Porque se eu coloco Deus no cantinho e sempre eu quero resolver, eu nunca vou ver o poder dele se aperfeiçoar na minha fraqueza. Se eu coloco Deus no cantinho, eu nunca vou ver ele me defender. Se eu coloco Deus no meu cantinho, eu que vou ser ali autossuficiente. Então Deus não precisa falar, Deus não precisa fazer. E Deus está dizendo, minha filha, saia dessa autossuficiência. Se cale. Irmãs, quantas vezes eu ouvia isso? Se cale, fica quieta. E eu tenho ministrado com vocês a palavra que Deus me deu para esse ano, Denise. Silêncio e oração também são posicionamentos. Porque a gente acha que posicionamento é declarar, posicionamento é orar, posicionamento é jejum, posicionamento é pregar. Não, irmãs, posicionamento em Deus também. E eu acredito que é o mais difícil, pelo menos é o processo que eu estou passando, é me calar e orar. É tu ter toda a razão ali, tu ter base bíblica e tu dizer assim, Deus, posicionamento de silêncio e oração também são posicionamentos em ti. Deus está falando conosco aqui nessa manhã, irmãs. Então, o que acontece ali, irmãs? Deus dá instruções. Deus está te dando instruções nesse deserto. Mas a gente tem que aceitar, né, irmãs? A gente tem que aceitar, assim como Agar. Então, ali, irmãs, ela precisou aguentar, voltar, aceitar e se submeter. Não, eu não vi aqui o nome, né, a verdade da palavra. Irmãs, olha só, quando Deus nos dá uma ordem, tá? Eu quero dizer por mim, quando Deus nos dá uma ordem, é porque a gente consegue. Deus, ele não pede algo que a gente não dá conta. É o matar o eu, é o descer para subir, é dar a face, é entregar a capa. Eu não estou falando de agressão, tá, irmãs? Não estou falando que a gente se sujeita a agressão, a espancamento. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando que quando Deus pede para você se cala, minha filha, para mim pelejar. Eu estou falando que quando Deus diz volta e se humilha, quando Deus diz assim, ó, não larga a mão desse trabalho, volta e entrega final do ano com a cabeça erguida. Quando Deus está dizendo não saia de Jerusalém. Quando Deus está dizendo assim, ó, largue, volte e se humilhe. Deus
Deus, irmãs, ele se compromete. Nesse caso, tá, irmã? Você não está lutando com Deus, tá, irmãs? A vontade de Deus nunca é que a gente seja ali, passe por situações assim, de agressão, de abuso psicológico, sabe? Nós estamos falando de batalhas espirituais, de batalhas ali quando o nosso eu, que nem Paulo disse, quem me livrará desse corpo de morte? O corpo de morte era ele mesmo, era a sua carnalidade, era aquele Paulo doutor da lei, era aquele Paulo que tinha poderes, era aquele Paulo que fazia tudo na sua força. E ele se tornou totalmente dependente de Deus. Então, irmãs, ali, o que aconteceu, né? Deus ali ainda dá esse significado do nome para Ismael. O que significa Ismael, irmãs? Deus ouve. Deus te ouve nesse deserto. Eu falava, irmãs, com Deus, e Deus me dava, sabe, essa palavra, minha filha, eu estou te ouvindo mesmo nesse deserto. Agar não conseguiu se esconder de Deus ali no deserto, irmãs. Mesmo no deserto, Deus estava lá. Mesmo onde você está escondida, talvez você pense, ninguém me vê, ninguém sabe onde eu estou, ninguém me procura. Eu quero te dizer nessa manhã, Deus te vê, não importa onde você está. Segunda parte, tá, irmãs, da nossa palavra, Gênesis 21 diz assim, ó. Gênesis 21, vocês estão aí comigo? Gênesis 21 diz assim, ó. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão, livre-se dessa escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho. Vocês viram como mudou? Gênesis 16, Sara, ela vai gerar um filho para mim. Ela vai gerar um filho que eu vou ser a mãe, para ele herdar a terra. Aqui já muda. Sara tem Isaque. Isaque desmama, tá, irmãs? Isaque desmama, é feita uma festa, né? O filho da promessa. Mas até então, irmãs, pela cultura, Ismael não era filho de Agar. Ismael era filho de Agar. Ismael era filho de Sara, porque Sara deu a escrava, mas aquele filho era dela. Quando Sara tem o filho da promessa, o que Sara faz? Rejeita. Esse não é mais meu filho. Tá escrito aqui, ó. Livre-se dessa escrava e do seu filho. Ela não diz mais do nosso filho, do meu filho. É do seu filho Abraão e da escrava, tá? Porque ele jamais será herdeiro com o meu filho. E isso perturbou demais Abraão, pois envolvia o seu filho. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e por causa da escrava. Atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque a sua descendência que será considerada. Mas também, olha só, irmãs, olha só como Deus ele entra com misericórdia, mesmo quando a gente age pelo nosso impulso, mesmo quando a gente age pelas nossas mãos. Olha o que Deus está dizendo. Sara, irmãs, ela era uma princesa. Sara, ela era meia-irmã de Abraão. Sara era uma mulher honrada. Sara era, vamos dizer assim, de outra descendência. Agar era uma egípcia, era uma escrava, era uma qualquer. Mas olha o que Deus diz sobre Agar. Mas mesmo assim, do filho da escrava, eu farei um povo. Afinal, Abraão, ele é seu descendente. E na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar, e tendo-os colocados no ombro dela, despediu-se do menino. E ela pôs no caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo do arbusto. E foi-se sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, eu não posso ver o meu filho morrer. E ela, sentada ali, começou a chorar. E Deus ouviu o choro do menino. Gênesis 21, 17, tá, irmãs? Nós estamos lá em Gênesis 21, 17. E Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus, olha só, meninas, de novo, o anjo de Deus chamou Agar e disse, o que lhe aflige, Agar? Irmãs, prestem minha atenção nesses detalhes. Lá em Gênesis 16, o anjo do Senhor diz o que para Agar? Agar, serva de Sarai. O nome de Abraão e Sara ainda não tinha sido trocado, irmãs.
Então, Gênesis 16, olha só a ordem do anjo. Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Aqui o anjo diz, Agar. Olha só, irmãs. E o anjo de Deus, versículo 17, disse, chamou Agar e lhe disse, o que lhe aflige, Agar? Não tem mais serva, não tem mais escrava. Deus está chamando Agar pelo seu nome. Seu nome. Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá aonde você o deixou. Levante-se, Agar. Tome o menino pela mão, porque dele eu farei um grande povo. Então, Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Ela foi até lá, encheu a vasilha de água e deu de beber ao menino. Versículo 20. E Deus era com o menino. E ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. E vivia no deserto de Parã. E sua mãe lhe conseguiu uma mulher da terra do Egito. Meninas, olha só, né? Vamos aqui desenrolar um pouquinho essa história. Olha só, lembram que eu falei? 16, Ismael era meu filho, né? Para Sara. Agar era uma escrava. Aqui já não é. Aqui, Agar é descartável. Agar é descartável nesse momento. Eu já tenho meu filho, eu já tenho minha promessa. Eu descarto Agar. Quando eu meditava nessa palavra, irmãs, eu comecei a trazer para minha vida e Deus me falava de muitas mulheres aqui que estão sentindo assim. Deus, quando eu gerei, quando eu podia, quando eu tinha saúde, quando eu dizia sim, quando eu tinha dinheiro, eu prestava. Quando eu fazia, quando eu sempre estava em tudo, eu era muito boa. Deus, quando eu ali largava toda a minha família para servir, eu era uma mulher de Deus. Agora que eu preciso ficar em casa, eu não sou mais. Deus, enquanto eu trabalhava, eu era ali uma mulher reconhecida, eu era uma mulher que eu tinha status. Agora que eu estou sem dinheiro, que eu estou passando por essa dificuldade, eu não tenho mais. Quantas pessoas, irmãs, enquanto a gente está lá se doando, orando, fazendo tudo, a gente é boa, mulher de Deus, mulher virtuosa. E quando a gente precisa parar, ou elas conseguem a promessa, ou elas conseguem se ver melhor do que nós, elas fazem assim como Sara, deita pra lá, se livra, eu não quero mais. Colocam talvez você no banco, talvez esquecem seu telefone, talvez não pedem mais oração, talvez esquecem que um dia você ajudou, talvez esquecem que um dia você chorou junto, talvez esquecem que você também precisa de oração nesse momento porque você já orou muito pelo casamento dos outros, mas agora é você que precisa de oração pelo seu. Quantas vezes nós estamos assim? Deus, eu ajudei, e agora quem me ajuda? Deus, eu gerei para essa pessoa, eu estive lá juntinho. E agora que eu estou gerando, que eu estou no deserto, Deus, agora que eu estou precisando de água, agora que eu estou chorando, agora que eu estou vendo os meus sonhos, parece que morrer, agora que eu estou vendo, parece que tudo secar, Deus, onde é que estão as pessoas que antes me usavam? Onde estão as pessoas que estavam comigo? Onde estão as pessoas que me levantavam? Onde estão as pessoas que eu ajudei a levantar em Ti, Senhor? Irmãs, o mundo, por isso que é rejeitada, mas não abandonada, o título da nossa mensagem. Eu quero que você receba, eu quero que você entenda, irmãs, porque o mundo ele vai nos ver assim, um amor condicional. Você serve a mim, você é legal, você ora por mim, você é boa, você me trata bem, ok, mas quando você muda, ou quando você é indiferente, ou quando você se isola, você não é mais ok, você não é mais boa, você não é mais bem vista, você é cheia, você é reservada, você não quer mais se juntar, você é tudo de ruim. As pessoas esquecem quem nós éramos quando tudo estava bem, quando nós estamos no deserto. O amor das pessoas é condicional. Até mesmo nossos filhos. Nossos filhos, enquanto nós estamos ali, né? Eles estão em casa, depois vai os filhos crescerem, irmãs. Exatamente. Exatamente, Dani, o que eu coloquei. O mundo pode nos rejeitar. Mas Deus nunca, irmãs. Até os nossos filhos, se nós crescermos e se nós ali não cultivar o amor, enfim, eles vão ter a vida deles. Eles também vão nos abandonar, talvez. Mas o amor de Deus não, irmãs. O amor de Deus por ti
Não é se você está no deserto, não é se você está gerando. O amor de Deus é para você que está escondida em casa, é para aquela que está lá no púlpito, é para aquela que está agora fazendo faxina, é para aquela agora que está trabalhando, é para aquela irmã que pensa assim, Deus, eu não sou nada. E Deus está dizendo, é essa daí que eu quero, porque tem muitos que são, mas eu escolho os que não são. É para aquela que diz, Deus, mas eu não sei falar, e Deus está dizendo, sim, tem muitas que sabem, mas não querem. Irmãs, Deus, Ele escolhe aquilo que não é. Aquilo que não é. Às vezes a gente pensa assim, Deus, mas eu. E Deus está dizendo sim, porque o meu poder é na força do poder de Deus. É na nossa fraqueza. Então, irmãs, ali, olha só. Agar foi rejeitada enquanto ela tinha um corpo para gerar, para dar, para ofertar. E quantas mulheres, irmãs, todos os dias, né? Vocês sabem, eu atendo ali, todos os dias tem mulheres, irmãs, que elas servem, elas fazem bolo, elas se doam, elas, né, doam dinheiro. E quando a gente pergunta, e você? O que você faz pra ti? Ai, pra mim nada. Ai, pra mim eu não compro um presente faz tempo. Pra mim eu não faço minha unha. Quantas vezes nós mulheres nos entregamos para os filhos, nos entregamos para o esposo, nos entregamos para casa, nos doamos para a igreja. Nós ali doamos. E nós, e de você quem cuida? E de você, minha irmã, quem cuida? Deus está dizendo, se hoje, né, irmãs, quantas vezes não acontece conosco? Ah, eu fazia, não faço mais, me deixaram. Deus está dizendo, o mundo pode te deixar por aquilo que você faz, por aquilo que você deixou de fazer, por aquilo que você é, por aquilo que você tem para oferecer, mas eu não. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Deus não precisa que nós venhamos fazer nada, porque o principal Jesus fez. Mas mesmo assim, irmãs, imagina você se ver com todos os defeitos, você se vê como, né, às vezes a pior, você diz assim, Deus, eu não consigo, e Deus está dizendo, minha filha, mesmo assim, eu quero você, eu quero você. Eu estou marcando o encontro com você hoje, na sua casa. Deus está aí, não é por causa de mim, irmãs. Eu sempre tenho dito, Deus, se não for para mim abrir uma live com um propósito, não deixa eu abrir, irmãs. Então, por isso vocês vão ver muitas vezes a Denise marcar live e não ter live. Porque se Deus não me der uma palavra, se não for com um propósito, eu não quero vir aqui. E eu dizia, Deus, marca o encontro com as mulheres que estão ali. Fazem, e se cansaram de fazer ou não podem. Às vezes nosso corpo sente, às vezes nossa casa sente, às vezes nosso físico não aguenta. E aí a gente vê o desprezo. E aí a gente vê que a gente não era nada. Aí a gente vê como a gente era descartável. Quando a gente estava servindo, a gente era boa. Depois que a gente não serve, a gente não presta mais para nada. A gente vê que quando a gente estava visitando era muito bom, mas quando a gente precisa de uma visita, a gente não tem. A gente vê que quando a gente está orando é muito bom, mas quando a gente precisa de uma oração, a gente não recebe. Então, minha amada, receba mais uma vez. O mundo pode te rejeitar, seus filhos podem te rejeitar, o trabalho, a igreja, o mundo, o serviço mundano, eu não sei o que. Talvez você sente essa dor da rejeição. Nossa, quando eu fazia eu era boa. Nossa, eu queria tanto que fosse desse jeito, quanto eu me doava, eles se doassem para mim. Mas Deus não nos rejeita, Deus não nos abandona. Imaginem comigo, irmãs, Agar gerando um filho de Abraão. Eu imagino Agar sendo tratada como uma princesa. Eu não imagino Agar sendo tratada como escrava. Até por essa fala, né, ali que ela começou a desprezar Sara. Então eu acredito que ela começou a ser bem tratada. Imagina você num dia ser bem tratada como uma princesa, com respeito. As pessoas te verem assim, né, com um olhar assim, bom. E no outro dia você ser esquecida. E no outro dia alguém dizer assim, ó, sai. No outro dia alguém dizer assim, ó, deixa a roupa, o teu uniforme aqui, que você vai ser despedida. No outro dia alguém dizer assim, olha, irmã, entrega esse cargo, porque chegou uma irmã nova aqui que é um pouquinho melhor, uma irmã que sabe algumas outras coisas. Às vezes uma liderança, né, irmãs, você ali serviu aquela igreja, ó, não, nós vamos trocar, você vai para outra, e aqui vai ficar outra liderança. Ou às vezes até mesmo em casa.
Quantas mulheres hoje, irmãs, passando esse drama da traição, esse drama do divórcio, essas situações que você serviu, você deu a sua juventude para um homem, você deu o seu corpo, você deu o seu tempo, você deu o seu corpo para gerar por aquele homem. Quando vê, ele encontra uma mais nova e ele olha, agora segue sua vida que eu vou seguir a minha. Quantas vezes nós estamos assim? Tudo novo, o que você fez não importa mais, se você não está rendendo, se você não está fazendo, se você não está dando, se você não está ali se gastando. Por isso que o mundo, por isso que nós, cada vez mais, as mulheres querem entrar, né, nesse ativismo até mesmo religioso. Eu preciso cantar, eu preciso pregar, eu preciso estar na internet, eu preciso estar na igreja, eu preciso estar no retiro, eu preciso de uma camiseta, eu preciso de uma roupa. Irmãs, o mundo quer nos deixar louca, o mundo quer nos distrair do que realmente importa, o mundo quer que você faça. Mas Deus está dizendo, minha filha, não é o que você faz, é o que você é. É o que você é. Deus está arrancando ídolos nessa manhã, em nome de Jesus. Porque muitas vezes nós achamos que nós precisamos ser, fazer, e Deus está dizendo, não, é eu. É eu, larga a mão desse ídolo, larga a mão de achar que você tem que fazer alguma coisa, você é reconhecida por mim. E se Deus te conhece, irmãs, quando Deus abre a porta, ninguém fecha. Essa porta, segunda parte, irmãs, lembram? Primeira porta, Sara, ali Agar era escrava de Sara, serva de Sara. Segunda porta que Deus abriu, irmãs, por mais que foi uma porta ruim, que alguém desprezou. Eu quero te dizer uma coisa que Deus falou comigo, irmãs. Às vezes o não de alguém é porta aberta de Deus. É Deus dizendo, eu preciso fechar essa porta na tua vida, senão você não vai abrir outras. Senão você vai ficar nesse lugar acomodada. Senão você vai ficar nesse lugar morrendo. Senão você vai ficar nesse lugar matando a tua fé. Eu preciso fechar essa porta, eu preciso arrancar. Eu preciso que te mandem embora, senão você vai morrer. A sua fé vão matar nesse lugar. Irmãs, às vezes dói. A gente, meu Deus, né? Eu vou ter essa oportunidade. Chegar lá, corta a oportunidade. E tu vê outra pessoa, e tu vê outra pessoa, e tu vê outra pessoa. E tu vê todo mundo entrando pela porta. Mas Deus está dizendo, minha filha, essa porta não é para ti. Foi o que Deus ministrou. Lembram que eu falei que semana passada Deus me deu essa palavra? Deus ministrou ao meu coração. Denise, essa porta não é para ti. Não foi o homem que fechou, fui eu. Porque se fosse para ti, de minha parte, ninguém fechava. Minha amada, se essa porta e tira do teu coração, descansa o teu coração, sinta a paz. Porque se essa porta fosse de Deus para tua vida, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. Eu sei que a gente precisa receber nessa manhã. Então, na primeira porta, Agar ainda era escrava. Agar não tinha gerado. Agar precisava se humilhar, irmãs. Era a porta da força. Era a porta da autossuficiência. Mas nessa porta, por mais ruim que fosse, por mais que fosse assim, ó, vai embora. Por mais que você esteja nessa situação, eu tô sendo desprezada, Denise. Eu fui humilhada, eu fui envergonhada, eu fui difamada. Denise, falaram mal de mim. Denise, né, me descartaram. Tu não tem noção, minha amada, eu quero te dizer em amor e em verdade que Deus vai abrir a porta certa para você nesse dia. A porta já está aberta, Deus está nos preparando para a gente entrar, irmãs, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E a porta que Deus abre, só Ele tem a chave. Nós vamos ler Apocalipse 3. Ele tem a chave, então o homem não vai fechar, a mulher não vai fechar, a sua incapacidade não vai fechar, o seu pecado, sua culpa, suas dores, seus traumas, não. Porque a porta que Ele tem a chave, ninguém fecha. Então Deus está abrindo a porta, por mais difícil que esteja, por mais dolorido que esteja, por mais quebrada, porque às vezes a gente pensa, meu Deus, o Senhor não está me quebrando, o Senhor está me matando. Mas Deus sabe o que você precisa para entrar nessa porta. Então, irmãs, nessa porta Agar tem nome. Nessa porta, Agar não é mais escrava. Sabe o que Deus está dizendo para você? As portas que você abre, as suas fraquezas, aquilo que te escraviza, o seu medo, a sua incapacidade, as suas dores vão entrar junto.
Mas a porta que eu vou abrir na tua casa, a porta que eu vou abrir na tua vida, a porta do ministério que eu estou abrindo, minha filha, a escravidão vai ficar para trás, o medo vai ficar para trás, a incapacidade vai ficar para trás, a falta de circunstâncias, a falta de condições vão ficar para trás, porque a porta que eu abro é para ti, a porta que eu abro não é para escravidão, não é para o medo, não é para aquilo que te prende e te paralisa. A porta que você abre, sim, tudo isso entra junto. Mas a porta que Deus está abrindo na nossa vida, nós vamos entrar somente conosco e com Ele. A porta que Deus vai abrir na nossa vida, nós vamos entrar, irmãs, com o Espírito Santo, moldadas, curadas, saradas, libertas, não mais escravas, paralisadas ou doentes, ou inferiores, ou machucadas. Por isso que nós precisamos voltar muitas vezes e nos humilhar. Porque na porta que Deus abre, a gente não entra mancando. A porta que Deus abre, a gente não entra machucada, a gente não entra magoada, a gente não entra cheia da razão. A porta que Deus abre, a gente não entra cheia de orgulho, né? Eu vou passar pela prova e quem me viu, não. A porta que a gente passa com Deus, a gente passa, irmãs, humilde. A gente passa reconhecendo que é Ele, que é dele, que foi tudo Ele. A gente passa entendendo como Paulo, miserável homem que sou. É somente o Senhor para me botar aqui nesse lugar. Porque eu não mereço, porque eu não sou nada. Mas mesmo assim, Deus vai te colocar nesses lugares. Por isso que o processo dói. Deus está dizendo, eu estou te curando. A escravidão tem que ficar nesse lugar. A escravidão não vai junto para essas oportunidades que eu vou te dar, minha filha. Eu preciso arrancar, eu preciso tirar essa mente de escassez. Eu preciso tirar essa mente de escravidão. Eu preciso tirar essa mente de quando você gerou algo, você achar que você é alguma coisa. Então, irmãs, ali, não importa mais quem Agar e Ismael eram para Sara. Agar era alguém para o Senhor. Ismael era alguém para o Senhor naquele momento, irmãs. Então, irmãs, ali, a dor da rejeição, a dor do abandono na vida de Ismael e de Agar, porque Ismael também foi abandonado. Ismael tinha 13 anos, irmãs, quando isso aconteceu, ele foi ali abandonado por causa de uma brincadeira de criança. Ismael riu do irmão. Que criança não faz isso, irmãs? Por besteira, por briga de criança. Agar foi mandada embora, Ismael foi mandado embora, então não se surpreenda quando por besteira as pessoas mudarem contigo, por besteira as portas se fecharem. Lembre, tem portas que Deus vai precisar fechar para mim poder sair desse lugar, irmãs. Então, ali, irmãs, né, de escrava, de egípcia, tá? Vamos lembrar um pouquinho, retomar quem era Agar. De escrava, de sem família, porque Abraão e Sara não eram família. Eles eram senhores, eles eram patrões. De sem bens, de sem nome. Porque Agar, irmãs, ali ela não tinha um sobrenome. Qual é o sobrenome de Agar? Qual era o sobrenome de Agar? De que família Agar era? Agar não tinha nada. Irmãs, Agar não tinha nada. Uma escrava, uma vida desprezada, nem do seu corpo ela era dona, como nós já falamos. Então, de tudo isso, o que Deus faz? Deus pega ela, irmãs, e coloca uma promessa. E Deus diz, o teu filho. Deus diz lá para ela, eu te vejo. Deus se apresenta para ela a ponto dela colocar nome naquele poço. Bel-Arroi, Deus que me vê. Irmãs, Agar, preste bem atenção. Agar não viu o Senhor na casa do seu Senhor. Agar não viu o Senhor lá com Abraão, lá oferecendo sacrifício, lá cultuando a Deus. Agar viu o Senhor no deserto. Agar viu o Senhor no deserto. Muitas vezes nós estamos acomodadas e Deus está dizendo, minha filha, abra os olhos porque eu estou nesse deserto. Minha filha, você pode estar pensando, meu Deus, que situação, eu estou perdida. Deus está dizendo, eu também estou no deserto. Lá em Jeremias diz, acaso eu não sou Deus de perto e Deus de longe? Não tem onde eu e você possamos nos esconder. Você talvez pensa que Deus está longe, mas Deus está no deserto e muitas vezes é o deserto que nós vamos ter intimidade.
É o deserto que Deus vai falar. É o deserto que Deus vai despertar. É o deserto que Deus vai dar palavras. É no deserto que a gente vai mais buscar, porque é onde a gente tem fome e sede do Senhor, irmãs. A diferença, tá, irmãs? Dessa segunda porta, desse segundo deserto, lembrem? Essa porta não foi Agar que abriu. Essa porta foi Deus que abriu. A diferença das portas que nós abrimos e a diferença das portas que Deus abre, irmãs. A diferença das portas que nós abrimos, tá, irmãs? O que acontece é que quando Deus abre as portas, mesmo no deserto, tem promessa. Tem poço de água. Olha o que acontece, olha o que a gente vê. Vamos abrir lá no 21, irmãs. 21. A gente precisa ler isso aqui, não dá pra ficar só falando. Versículo 21 diz assim, ó. Calma aí. 19. Gênesis 21, 19 diz assim, ó. E abriu-lhe Deus. Irmãs, olha só. E abriu-lhe Deus os seus olhos. E ela viu um poço de água. Irmãs, o poço estava ali. O poço de água estava ali. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós estamos no deserto e nós vemos tudo de ruim. Ai, o que me fizeram, ai, o que falaram, ai, onde eu estou, ai, o que está faltando. Nós não pedimos para Deus abrir os nossos olhos. Deus está dizendo, minha filha, pede que eu vou te mostrar a fonte que eu tenho preparado para ti nesse deserto. Irmãs, Deus tocou em Agar. E Agar viu a fonte de água, fonte de vida. Irmãs, Agar no Oriente, não, água no Oriente é muito precioso. Tu não vê fonte assim no deserto, irmãs, tu não vê. Mas Deus estava dizendo, no deserto onde eu abro a porta, o deserto que eu te levo, o deserto que é para te curar, que é para te tratar, que é para tirar a escravidão, que é para te declarar promessa, que é para você crescer. Eu envio fonte, você não vai morrer, você não vai perder, você não vai ali perecer. Irmãs, Deus precisa abrir os nossos olhos. Quantas lutas nós passamos e nós olhamos tudo. Eu sempre digo, a gente já fez até campanha aqui no Café com Jesus, né? Abre os olhos do menino, abre os olhos de Agar. Deus abre, irmãs, para que a gente veja que maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo, do que maior é aquela fonte que Deus tem colocado, do que as fontes que você está procurando em outros lugares. Às vezes a gente quer beber, mas quer que os outros tragam água. E Deus está dizendo, minha filha, não são os outros. Quando você era bebê, eu mandava os outros te alimentar, mas agora é comigo. Agora ninguém vai ir falar contigo na sua casa. Agora é você que vai me buscar, porque é contigo que eu quero falar face a face. Para, minha amada, para de buscar a fonte dos outros. Eu vou ligar para a irmã, eu vou pedir de oração para a irmã. Irmãs, ontem eu fiz isso, por isso que eu posso pregar, porque eu vivo isso. Ontem eu estava orando e eu disse assim, Deus, eu vou mandar mensagem para essa irmã pedindo oração. Deus, eu vou mandar mensagem para essa outra irmã pedir oração. Deus, eu vou mandar mensagem para aquela e vou dizer para ela, me manda uma palavra. E o que Deus disse, irmãs? Deus foi ali e disse assim, para. Tu não vai pedir oração para ninguém, tu vai orar. Irmãs, eu tava quebrada. E sabe quando a gente tá inquieta, a gente não consegue fazer nada porque a gente quer uma palavra de Deus. E eu tava inquieta, eu não conseguia estudar, não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer. Irmãs, tava assim, tudo adiantado em casa, o serviço de dona de casa de manhã. E eu dizendo assim, eu inquieta, querendo fazer mais. E aquela coisa, Deus disse assim, para. Você vai orar, é eu que vou falar contigo, você não vai pedir oração. E até eu mandei mensagem para uma irmã de manhã e à tarde ela me mandou mensagem, né? Oi, tudo bem? E daí ela disse assim, tá tudo. E eu disse assim, era para de manhã, mas ainda bem, né, que você não atendeu, que você não viu, porque eu ia te pedir oração, mas não era para mim te pedir. Eu já testemunhei, irmãs, que nem ela viu a mensagem na hora, por quê? Porque Deus não deixou. Não era a fonte de outra pessoa. Não era. Por isso que eu digo que nós precisamos beber, nós precisamos viver aquilo que nós falamos. Isso não acontece, irmãs, porque a gente é super espiritual. Às vezes a gente também precisa de uma palavra. Às vezes a gente também quer que alguém fale com a gente também quer dizer, Senhor, eu estou no lugar certo. Senhor, me anima. Senhor, me diga. E Deus está dizendo, não.
Não vai ser os outros, você vai precisar abrir os olhos, você vai precisar me buscar. Não vai ser a Denise, não vai ser a irmã, não vai ser na igreja, não vai ser a irmã da revelação. Não, minha filha, é contigo. É eu que quero falar contigo. Então, irmãs, ali, olha só, né, na segunda porta, Agar viveu, irmãs. Eu quero que você, principalmente as irmãs que são mais velhas, tá, irmãs? Mas eu tomei posse, irmãs. Eu botei assim, ó, pra nós. Agar viveu vida em abundância sobre a sua vida. Eu não sei como está a sua saúde, mas eu declaro a vida de Deus sobre a tua vida e vida em abundância em nome de Jesus. Agar viveu para ver o seu filho casar. Irmãs, Agar viu a esposa para Ismael. Agar viveu para ver as promessas de Deus na vida do seu filho se cumprir. Porque Agar foi um príncipe, ele teve 12 tribos, irmãs. Agar não, Ismael, irmãs. Então Agar, ela viveu para ver tudo aquilo que Deus prometeu. Ouvindo? Estão me ouvindo, irmãs? Minha conexão voltou? Conexão está boa, irmãs? Sinaliza aí, ok, irmãs? Estão me ouvindo? Ótimo, ótimo, Camila. Irmãs, voltou? Ótimo, ótimo. Mas orem por mim, nós já estamos acabando. Eu quero declarar sobre a sua vida, você vai viver. Você vai viver para ver as promessas de Deus se cumprirem na sua vida e na vida dos seus filhos. Eu não sei o que Deus tem prometido para os seus filhos. Eu sei o que Deus prometeu para os meus. E eu não vejo ainda. Mas eu sei que eu e você, em nome de Jesus, nós vamos viver para ver o Deus que nos vê, o Deus que nos encontrou quando eles ainda estavam na nossa barriga. Nós vamos viver para contemplar a promessa do Senhor na vida dos nossos descendentes. Nós vamos viver para dizer, o Deus que me viu lá no passado é o Deus que te vê agora. Irmãs, em nome de Jesus, declaro isso sobre a minha vida. Irmãs, por último, irmãs, né? Nossa internet está travando. Por último, para finalizar, tá, irmãs? Versículo 18. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Escutam, irmãs? Amém, amém, Aline, amém, amém. Estão me vendo, irmãs? Estão me ouvindo? Ótimo. Irmãs, versículo 18, né? Irmãs, versículo 18. Tá, deixa eu desligar aqui do meu outro celular, ver se... Tá travando aqui pra mim. Estão me vendo, irmãs? Em nome de Jesus. Voltou. Voltou, meninas. Me ajudem em oração, irmãs. Nós já estamos terminando. Acho que agora vai voltar. Me confirme aí. Márcia, me diz aí se vocês estão me ouvindo. Em nome de Jesus, Pai. Voltou? Voltou, irmãs? Ótimo, voltou. Orem por mim, irmãs. Nós já estamos acabando. Meninas, olha só, versículo 18. Olha o que o anjo diz a Agar. Irmãs, recebam essa palavra. O anjo diz assim, o que lhe aflige, Agar? O que te incomoda? O que você quer? O que está acontecendo? E o anjo diz, não tenha medo. Deus ouviu um menino chorar lá onde você deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele eu farei um grande povo. Eu quero ministrar duas coisas, irmãs, que Deus mostrou para mim.
Onde você deixou um menino? Irmãs, é muito forte, tá? É em temor, em amor, mas em verdade. Agar não aguentou ver o menino morrer. Ela achava que o menino ia morrer, ela achava que a morte estava declarada sobre a vida dela, sobre a vida dos seus filhos. E ela diz, eu não vou aguentar. Ela deixou embaixo daquele arbusto, daquela árvore, e ela saiu. E ela começou a chorar porque ela dizia, eu não vou aguentar ver meu filho morrer. E Deus falava comigo que tem muita gente aqui, e esse filho é a promessa de Deus para sua vida. Esse filho talvez é um sonho, esse filho talvez é a libertação de alguém, esse filho é uma promessa esperada, sonhada, que você largou, que decretaram morte, que disseram não é para ti. Talvez é um ministério que você desistiu por causa dos outros. Talvez é um casamento. Talvez é uma pessoa que você disse, eu não vou mais orar, ele tomou suas escolhas, eu desisto. Deus falava comigo que tem muitas mulheres que estão largando o filho da promessa, irmãs. Porque acham que não vão aguentar morrer, mas eu quero te dizer, não tem morte. Não tem morte. Aonde Deus chega, chega vida, e vida em abundância. Aonde Deus chega, pode estar ressequido, pode ser um cemitério, pode não ter nervo, pode não ter carne. Deus diz, filha do homem, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Filha do homem, profetiza sobre a sua casa. Filha do homem, filha de Deus, profetiza sobre o teu casamento, profetiza sobre o teu corpo. Senhor, me dá saúde, Senhor, me dá um corpo saudável, Senhor, me traga vida para o meu ventre, Senhor, me traga vida para a minha saúde emocional. Profetiza. Para de aceitar a morte do inimigo sobre a tua vida. Para de aceitar as circunstâncias. Não vai dar, não tem condições, não tem como fazer. Não é para ti. Para de sonhar, para de dizer que Deus vai fazer. Para, irmãs, vamos pegar esse menino, vamos pegar nossos filhos, vamos pegar nossa casa, vamos pegar o nosso lar, que é o nosso primeiro ministério, e vamos começar a dizer, não, vive, tem vida aqui. Deus está cuidando de tudo. Ah, mas as portas, Denise, estão fechadas na minha casa, minha amada. Sinto muito, mas a porta que Deus vai abrir é maior do que essa porta fechada. Ah, Denise, mas Deus fechou ali a porta para os meus relacionamentos. Minha amada, eu sinto muito, é um tempo dolorido, mas esse momento de solitude, Deus vai trazer pessoas chaves, pessoas certas, pessoas ali aliançadas com o teu propósito. Denise, mas Deus fechou as portas das finanças. Eu estou passando trabalho. Minha amada, eu quero te dizer que o tempo de abundância é maior do que o tempo de dor. O tempo ali de escassez tem tempo para passar, mas o tempo de provisão de Deus, de maná do céu não passa, irmãs. Segunda coisa, irmãs, você que já pegou o seu menino, em nome de Jesus, tem mulheres aqui levantadas, mulheres posicionadas, mulheres pegando aquilo que elas deixaram no caminho. Você que já pegou o menino, você que não deixou o menino no caminho, eu quero te dizer uma coisa. Levanta, pega esse menino pela mão, porque dele eu farei um grande povo. Irmãs, essa palavra eu tremi, olha o que Deus me disse. Tem palavras, tem pessoas, irmãs, prestem bem atenção, e eu não estou falando da Denise, eu estou falando de Deus, eu estou falando de você. Eu estou falando de você. Tem pessoas que Deus vai levantar. Você, talvez, mulher, é uma pessoa que Deus está dizendo nessa manhã, levanta. Levanta, tem muita coisa para fazer. Amém, Márcia? Eu também declaro a vida sobre o teu filho, a saúde de Deus, as células de Deus, as plaquetas de Deus, o sangue de Deus, o sangue de Jesus na vida do teu filho, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, alcança o filho da Márcia nesse momento no hospital, Deus, em casa, onde ele estiver, Senhor, em nome de Jesus.
O sangue de Jesus, Pai, na veia desse menino. O sangue de Jesus, Deus, na vida dessa criança, desse jovem. Alcança, Senhor, alcança a vida do Bruno em nome de Jesus, Pai, aonde ele está, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, o teu sangue, a tua cura, a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Alcança, Deus, esse jovem no hospital. Alcança em nome de Jesus, Pai. Irmãs, tem pessoas que Deus está levantando hoje aqui. Tem mulheres que Deus está dizendo, minha filha, eu estou te levantando, levanta. Para de chorar, para de olhar para a circunstância, para de pensar na morte, levanta. Por quê, irmãs? Porque tem pessoas que Deus vai levantar. Mas tem pessoas que Deus vai te usar para levantar, para animar, para instruir, para ajudar, para pegar na mão. Não é sobre nós, não é sobre você. Irmã, já pensou se você parar? Quantas pessoas talvez vão parar? Já pensou se você desistir? Os seus filhos vão desistir. Já pensou se você parar? Aquela vizinha que não acredita vai dizer, olha aí, ó, não existe Deus. Ela vai dizer que era crente, não é mais. Já pensou se você desistir? Que legado você vai deixar? Já pensou se você parar? Quantos meninos vão morrer no caminho? Já pensou, irmãs, quando nós paramos? Aquilo que Deus quer fazer, nós matamos junto conosco. Agar não podia parar. O menino estava chorando, Deus ouviu, mas quem Deus usou para levantar o menino foi Agar. Irmãs, nós precisamos estar de pé. Porque sim, é Deus que levanta, não é você. Não sou eu. Glória a Deus por isso, irmãs, porque a gente é falha. Mas o amor, a misericórdia de Deus, o amor infinito, o amor que nós nem conhecemos, Ele é capaz de nos usar para levantar pessoas que estão assim como um menino, chorando, orando, pedindo. Então, minha irmã, eu quero declarar sobre a nossa vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você seja levantada, que você pegue esse menino pela mão, que você seja curada e que as portas que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus, sejam abertas. Mas que aquelas irmãs que não são para nós, por mais boas que pareçam, por mais, talvez a nossa intenção, talvez o desejo do nosso coração, mas Deus está dizendo, minha filha, não. Não é para ti, não é agora, não é esse o tempo, eu não vou abrir. Deus está dizendo, minha filha, é o meu cuidado sobre ti, é o meu cuidado sobre a tua casa, você não está preparada, você vai entrar, mas vai entrar escravidão. Você ouviu a palavra, eu sei que você ouviu, eu não vou começar a ministrar tudo de novo. Nesse momento, irmãs, eu quero fazer o que Deus manda eu fazer, que é estar orando por ti, contigo e pela sua vida. Vamos orar? Vamos orar, irmãs, eu estou com o coração ardendo. Coração grato, feliz a Deus por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele continuará fazendo. Mesmo assim, mas assim como foi com Agar. Vamos orar, irmãs? Senhor Deus, nós oramos nessa manhã, ó Pai. Te louvando, te agradecendo, Pai, te adorando, porque o Senhor nos viu. O Senhor nos viu lá no deserto, Pai. O Senhor vê cada uma, Deus, aonde ela está. O Senhor vê cada uma, Senhor, em casa, rejeitada, talvez abandonada, talvez entristecida. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor nos viu quando ninguém nos via. O Senhor nos viu, Pai, naquele deserto que muitas vezes nós nos colocamos e que a morte estava declarada. O Senhor nos viu, Pai, lá. Por isso, Deus, nessa manhã, Deus, eu te louvo, eu te exalto, porque o Senhor é o Deus que está vendo cada uma. O Senhor é o Deus que contempla cada casa, contempla cada filho, contempla cada promessa, contempla cada uma das tuas filhas nessa manhã. Eu oro, Deus, que como o anjo do Senhor visitou Agar, Senhor, o Senhor visite cada lar nessa manhã, Deus.
O Senhor visite as filhas que estão no deserto, o Senhor visite as filhas que estão com as portas fechadas, o Senhor visite as filhas que estão sofrendo, as filhas que estão se humilhando, as filhas que se sentem escravas. Deus, que o Senhor visite a cada uma, como o Senhor visitou, Senhor, o lar ali de Sara e Abraão, trazendo vida, trazendo promessa, trazendo cumprimento, trazendo prosperidade. Mas o Senhor também visitou, Senhor, Agar naquele deserto. Oh, Deus, trazendo também, Senhor, ali promessa, trazendo, Senhor, ela a viver as promessas de Ti, se cumprir na vida do filho dela, trazendo vida, trazendo água, trazendo renovo, trazendo ânimo. E a seu ministro, Deus, na vida de cada uma, em nome de Jesus, o ânimo de Ti, a cura de Ti, a libertação que vem de Ti, a unção que vem de Ti, o bálsamo que vem de Ti, o perfume que vem de Ti, Senhor, nessa manhã. Nós oramos, Deus, e nós declaramos também, Pai, mais uma vez a cura. A cura, visita o Bruno nesse hospital, Deus. Visita, Senhor, a irmã Geralda ali, que a irmã pediu oração. Visita cada pedido de oração, cada pessoa representada. Mas, Deus, eu oro principalmente, Deus, que nenhuma aqui venha morrer nesse deserto. Que nenhuma venha parar nesse deserto. Mas que em nome de Jesus nós venhamos cumprir, Senhor, e gerar para Ti, cumprir as Tuas promessas. Porque o mundo pode nos rejeitar, Pai, mas o Senhor não nos rejeita. Também oro, Deus, pela Lohane, agora que pediu oração. Alcança a Tua filha, Deus. Abraça ela com aquele abraço que ela precisa, Deus, com aquele toque que ela precisa. Renovando, curando, Deus, dando ânimo e alimentando, Deus, para ela continuar, para ela não parar, para ela não desistir. Assim, Pai, abraça cada uma de nós, porque nós precisamos de Ti. Porque nós precisamos Te ver assim como Agar Te viu, Deus. Nós precisamos Te sentir. Nós precisamos desse encontro, desse toque, desse renovo, Pai, que só vem de Ti. Senhor, Deus. Senhor, irmãs, em nome de Jesus. Agradecendo, louvando a Deus. Mas um beijo no coração. Que Deus abençoe cada uma de nós. Que a nossa porção a gente venha pegar nessa manhã, irmãs. Que aquilo que Deus colocou no nosso coração a gente venha guardar. Que a gente venha continuar, que a gente venha viver. Mais uma vez eu declaro, irmãs, que em nome de Jesus, eu e você. Amém, meninas? Obrigada pelo carinho, amém. E eu declaro sobre anos de meninas. Deus abençoe. E até a próxima live, tá, irmãs? Deus abençoe vocês. Desculpa chorar, irmãs, mas aqui é de verdade. A gente sente a presença de Deus, a gente chora, a gente se descabela, a gente aumenta a voz. Mas é que diante dele, né, irmãs, a gente larga tudo. A gente larga tudo, a gente fica assim. Beijo no coração, irmãs. Amém, amém, Márcia. Eu creio no testemunho do Bruno. Irmãs, vamos continuar orando, continuar levantando clamor pelo Bruno, irmãs. Amém, amém, Laise. Obrigada, meus amados. Um beijo no coração, irmãs. Um dia abençoado.